Oi, pessoal! Já pararam para pensar em como às vezes os nossos próprios sentidos parecem pregar uma peça na gente? Pois é, hoje vamos investigar um desses mistérios do dia a dia que envolvem temperatura e calor. Então, vamos direto ao ponto. A questão é a seguinte: por que um pedaço de metal parece bem mais frio que um de madeira se os dois estão ali, no mesmo ambiente, na mesmíssima temperatura? É estranho, né? Se a gente para pensar, a física por trás disso meio que desafia a nossa primeira impressão. E é exatamente aí que a nossa investigação começa. E olha, já adianto uma coisa que pode ser meio desconcertante. O que a gente sente nem sempre é a realidade. A nossa sensação, nesse caso, engana. Aqui está o pulo do gato. A nossa pele não funciona como um termômetro. O que a gente sente, na verdade, não é a temperatura. O que a gente sente é a velocidade com que a energia é trocada, ou seja, o quão rápido o calor sai da nossa mão e vai para o objeto. E essa pequena diferença, ela muda completamente o jogo. E para a gente desvendar de vez esse mistério, a gente precisa primeiro deixar bem claros dois conceitos que, nossa, quase todo mundo confunde: temperatura e calor. São coisas bem diferentes. Vamos lá, vamos separar essas duas ideias. Pensa assim. A temperatura é um estado, é um nível térmico, sabe? É como se fosse uma foto, um registro daquele momento. Já o calor é um processo, é energia se movendo, é uma transferência, é o filme, a ação rolando. Então, vamos focar um pouco mais na temperatura. Ela é basicamente uma medida que diz qual é o estado térmico de alguma coisa. A analogia do reservatório de água aqui é perfeita. Imagina um reservatório. A temperatura é tipo o nível da água. Ela mostra o potencial que está ali, uma condição, mas não é a água se movendo, entende? Ok, e o calor, então? O calor é a energia que passa de um corpo para outro, justamente porque existe uma diferença de temperatura entre eles. A palavra mágica aqui é transferência. O calor só existe de verdade quando a energia está no meio do caminho, sabe? Cruzando a fronteira de um objeto para o outro. É por isso que, tecnicamente, um corpo não tem calor. Ele recebe ou ele perde calor. É um fluxo. Beleza, mas o que é a temperatura lá no fundo, na essência da matéria? Para a gente entender isso, a gente vai precisar dar um mergulho no mundo que não enxergamos. O da dança invisível dos átomos, que está rolando o tempo todo em tudo ao nosso redor. E essa ideia é fantástica. Imagina só, uma sala que parece totalmente parada, em silêncio. Lá, no nível microscópico, é uma bagunça, uma dança caótica. Tudo, absolutamente tudo, é feito de partículas que não param quietas um segundo. Elas estão sempre se agitando. Aquela sensação de que as coisas estão paradas é só uma ilusão da nossa perspectiva. Certo. E o que a temperatura está medindo nesse baile de partículas? Ela mede, basicamente, a energia de movimento, a energia cinética média de toda essa agitação. Se o movimento é intenso, a temperatura é alta. Se a agitação é mais calma, a temperatura é baixa. Simples assim. E a palavra média aqui é a chave de tudo, é super importante. Agora, se liga nesse exemplo que ele deixa tudo muito claro. Pega uma xícara de café bem quente e uma piscina com água mais fria. Qual dos dois tem a temperatura maior? A xícara, óbvio. Mas qual deles tem mais energia térmica no total? A piscina, porque, tem muito mais água ali. Isso mostra que a temperatura não depende da quantidade de matéria, mas a energia térmica total, sim. Toda essa agitação atômica, essa dança, ela nos leva para uma das regras mais básicas da natureza. Tudo no universo está, de certa forma, buscando um ponto de equilíbrio. Vamos ver como isso funciona. E esse ponto final, esse estado de paz, tem um nome: equilíbrio térmico. É o momento em que dois corpos que estão se encostando simplesmente param de trocar calor entre si. E o que acontece quando eles chegam nesse ponto? As temperaturas deles ficam iguaizinhos. É como se a natureza dissesse: pronto, agora está tudo acertado. E como é que a gente usa isso no dia a dia? Bom, é exatamente assim que um termômetro funciona. Pensa bem. A gente coloca o termômetro em contato com alguma coisa. O calor começa a fluir do mais quente para o mais frio, até a agitação das partículas dos dois se igualar. Quando eles chegam no equilíbrio, o termômetro para de mudar. Naquele momento, ele está mostrando a temperatura dele mesmo, que agora é a mesma temperatura do que ele está medindo. Muito bem. Agora que a gente já tem todas essas ferramentas, está na hora da gente voltar para o nosso desafio lá do começo. Vamos finalmente resolver o mistério do metal. Então, vamos voltar para aquela sala. O pedaço de metal e o de madeira estão lá há horas, no mesmo ambiente.
O que isso significa com o que a gente acabou de aprender? Significa que eles já atingiram o equilíbrio térmico com o ar da sala. Ou seja, a verdade, o fato que um termômetro mostraria, é que a temperatura dos dois é exatamente a mesma. Ué, então por que a gente sente diferente? A resposta, o grande segredo, é aquele que a gente já falou. A nossa pele não mede a temperatura. Ela reage à velocidade com que ela perde ou ganha calor. O que importa para a nossa sensação é a rapidez da transferência, é o fluxo, e não o estado. E aqui a gente vê a resposta final, lado a lado, para não ter mais dúvida. O metal é o que a gente chama de bom condutor. Isso quer dizer que ele rouba o calor da nossa mão muito, mas muito rápido. E é essa velocidade que dá aquela sensação forte de gelado. Já a madeira, bom, a madeira é um isolante. Ela também tira calor da nossa mão, mas bem devagar. A transferência é lenta, por isso a sensação é muito mais suave. A diferença toda não está na temperatura, mas sim na habilidade de cada material de trocar energia com a nossa pele. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, vamos resumir o que aprendemos. Primeiro, temperatura é sobre o estado de um corpo, ou seja, a agitação média das partículas dele. Segundo, calor é o processo, é a energia em trânsito. E o mais importante de tudo, a nossa sensação de quente ou frio depende da velocidade com que essa troca de energia acontece. E tudo isso deixa a gente com uma última provocação para pensar. Se o nosso tato, um dos nossos sentidos mais básicos, pode ser enganado tão facilmente pelas leis da física, o que um termômetro mede de verdade? Ele não mede só um número, ele mede a prova de que um equilíbrio invisível, mas fundamental, foi alcançado.